O vento soprava suavemente pelas ruas da cidade, um vento fresco que trazia consigo o cheiro do início do inverno. Era uma brisa discreta, quase abafada, mas suficiente para despertar os primeiros calafrios da estação. A calçada rangia sob os pés de Clara, uma mulher negra de 30 e poucos anos, que caminhava com passos rápidos, mas incertos. Suas pernas pareciam pesadas, como se o peso de cada passo fosse um teste, mas era impossível para ele desacelerar. Seu filho de 3 anos estava aconchegado em seus braços, seu corpinho frágil perdido no calor do peito da mãe. A criança, cansada de toda a viagem, dormia profundamente, com a cabeça apoiada no ombro de Clara. Sua respiração leve e regular a tranquilizou de certa forma, como uma promessa de que, pelo menos para ele, o amor de mãe era suficiente para aliviar a dor do mundo. Clara mantinha o corpo junto a si como uma última barreira contra o mundo exterior, que parecia devorá-la a cada esquina. A cidade, com suas luzes pálidas e silhuetas borradas, tornou-se um labirinto implacável. Cada rua, cada olhar, cada passo adiante parecia empurrá-la para um fim que ela nem conseguia imaginar. Clara não tinha mais casa. Há alguns dias, ela foi forçada a deixar seu apartamento após meses de aluguel atrasado. As cartas ameaçando deportá-la transformaram-se em papéis comuns, enterrados na pilha de outras contas que ela não conseguia pagar. A proprietária, uma mulher rigorosa e impiedosa, não queria ouvir suas desculpas nem entender sua situação. Muitas dívidas e poucas promessas, ela disse friamente antes de lhe dar um aviso de despejo, como uma sentença irrevogável. Clara havia perdido tudo. Sua dignidade. Sua casa. Seu sonho de construir um futuro para seu filho. As lembranças do apartamento, embora pequenas e modestas, estavam agora cheias de dor. Ela se lembrou do calor da cozinha, do som da risada do filho tocando na sala, da luz fraca da manhã filtrada pelas cortinas. Tudo isto pertencia agora a um passado, apagado pela violência da administração, pelo rolo compressor da pobreza que o engoliu sem piedade. Ela não tinha família que pudesse acolhê-la. Sua mãe, falecida há alguns anos, foi seu último refúgio. Seu desaparecimento levou consigo uma parte de sua alma, e a dor dessa perda se renovava a cada dia. Seu pai, por sua vez, era uma figura distante em sua mente, um fantasma, um estranho que nunca havia ocupado espaço em sua vida. Ela não tinha amigos íntimos, apenas conhecidos casuais, mas ninguém queria se comprometer com uma ajuda de longo prazo. A rede social que o rodeava parecia tão frágil, tão estranha. Cada olhar de soslaio na rua, cada sussurro nas suas costas, cada sorriso educadamente desviado lembrava-lhe o quanto ela estava sozinha. O isolamento era uma espécie de cúmplice invisível que se infiltrava no seu cotidiano, alimentando seu sentimento de inadequação. Ela não pertencia aqui, nesta cidade, ou nesta vida. Tudo parecia estar trabalhando contra ela, começando pela sua identidade. Uma mulher negra, mãe solteira, sem emprego estável, que carregava o estigma de uma sociedade que a rejeitou antes mesmo de conhecê-la. Ela havia tentado abrigos, mas todas as portas pareciam fechar antes mesmo que ela tivesse tempo de bater. Não há espaço. Já temos muitas pessoas. Venha amanhã. As desculpas eram inúmeras. Muitos. Cada não era mais um golpe no seu orgulho, cada fechamento de porta, mais uma derrota. Ela estava farta. Farta desta vida onde o invisível a definia, uma mãe solteira sem estatuto, uma estranha na sua própria cidade, um corpo negro que procurava desesperadamente misturar-se no mundo que não tinha lugar para ela. Ela não foi vítima nem heroína de sua história, apenas uma mulher que, dia após dia, sobreviveu, sem saber aonde o caminho a levaria. Ela estava lutando, certamente, mas contra um inimigo grande demais para ela. As ruas passavam, os arranha-céus erguiam-se como gigantes na escuridão, imponentes e frios, como monumentos ao sucesso de quem tinha direito ao conforto. Clara não tinha destino. Nenhum plano. Não há lugar para ficar. Apenas a certeza de que ela não poderia se dar ao luxo de parar. Agora não. Não com o filho dormindo em seus braços. Tivemos que seguir em frente. Continue andando, até que seus pés queimem, até que não haja mais forças nela. Mas a esperança, tênue e vacilante, encorajou-a a dar mais um passo. Talvez no final desta rua, no próximo cruzamento, houvesse uma placa, uma mão estendida, um semáforo. Talvez. Ou não.
Mas ela não teve escolha a não ser continuar. Ela passou por um café onde uma placa antiga piscava em um movimento irregular que parecia sussurrar suas promessas de calor e conforto. Através do vidro, ela viu pessoas sentadas à mesa, saboreando calmamente o café, a luz dourada dançando ao seu redor, um cenário de normalidade, de vida cotidiana, distante de sua realidade. O calor escapou de dentro, como um perfume roçando nela, mas era tarde demais para parar. Muito arriscado. Ela não podia permitir-se ser vista, entrar, fingir pertencer a este mundo. Uma rápida olhada pela janela mostrou-lhe uma mãe e seu filho, confortavelmente sentados à mesa, um momento de calma e ternura que Clara, infelizmente, não se permitia mais desfrutar. Ela desviou o olhar. Não fazia sentido olhar para o que ela nunca poderia alcançar. Este café era uma miragem, uma promessa que ela nunca teria oportunidade de cumprir. Enquanto ela continuava seu caminho, uma pequena voz interior lhe disse para parar, para procurar ajuda. Mas Clara aprendeu a ter cuidado com mãos estendidas. Muitas decepções, muitas promessas quebradas. Todas as vezes ela acreditou em um Salvador, e todas as vezes a verdade era dura. A única pessoa com quem ela podia contar era ela mesma. Embora o mundo fosse grande, no fundo ela sabia que todo o peso da sua situação repousava sobre seus ombros. Não há escapatória. Nenhum Salvador. Ela tinha que sobreviver, por ele, por seu filho. De repente, um homem parou na frente dela. Ele usava um casaco escuro e óculos escuros, mesmo no escuro, e parecia um pouco estranho, quase perfeito demais para aquele momento. Clara estava prestes a evitá-lo, como aprenderá a evitar os olhares de estranhos na rua, mas ele falou-lhe com uma voz calma mas autoritária. Senhora, você precisa de ajuda. Clara sentiu uma onda de incerteza tomar conta dela ao dar o primeiro passo em direção a esse homem desconhecido. Ela instintivamente abraçou o filho com mais força, como se a presença dele fosse a única coisa que ainda mantinha fundamentada na realidade. Cada fibra do seu ser gritava para ele fugir, para manter sua independência, para se defender. Mas no fundo dela, uma vozinha, tênue e frágil, sussurrou-lhe que talvez, apenas talvez, este homem não estivesse tentando manipulá-la, mas sim ajudá-la. Eles caminharam em silêncio, os sons da cidade desaparecendo gradualmente atrás deles. O ar ficou mais frio, a noite se aprofundou, como um manto de escuridão cobrindo a cidade. Clara estava em guarda. Cada movimento do homem captava sua atenção. Ele parecia calmo, mas seu silêncio não era tranquilizador. Ela se perguntou para onde ele a estava levando. Como você sabe que há um lugar para nós? Ela finalmente perguntou, sua voz tensa, traindo sua preocupação. O homem não respondeu imediatamente, mas seus passos tornaram-se mais lentos, mais medidos. Ele pareceu hesitar, como se estivesse pesando as palavras. Já vi pessoas em situações como a sua, pessoas que não tinham o que comer nem onde ir. Também tive minha cota de lutas, Clara, disse ele, virando-se ligeiramente para ela. Às vezes pensamos que não há mais espaço para nós. Mas sempre há um lugar em algum lugar. Um lugar que não seja um abrigo frio, um lugar onde possamos finalmente respirar. Clara não respondeu de imediato, com os pensamentos em turbilhão. Como ele poderia saber? Como esse estranho sabia o nome dela e por que a chamou assim? Ela estava perdida no turbilhão de suas próprias dúvidas e medos. No entanto, parte dela sentiu-se atraída pelas palavras dele, um eco distante de esperança, uma faísca no mundo de trevas. E você, encontrou um? Um lugar para você? Ela perguntou, sua voz mais baixa agora, como se estivesse tentando testar a sinceridade daquele homem. Um sorriso triste apareceu em seu rosto, um sorriso que não era nem feliz nem cruel, mas cheio de experiência. Na verdade, não. Mas estou tentando garantir que os outros não tenham que sofrer como eu sofri. Acredito que você não pode esperar que os outros mudem tudo, mas você pode pelo menos oferecer uma mão amiga. Às vezes, isso é tudo o que é preciso para que as coisas comecem a mudar. Clara olhou para baixo, mordendo o lábio inferior. Ela não sabia se realmente acreditava naquele homem. Seus passos ecoavam nas pedras frias da cidade, mas havia algo no ar que o fazia acreditar que não era como os outros. Ela se sentiu como um naufrágio, indo embora sem saber se o resgate era real ou apenas uma ilusão. Chegaram em frente a um prédio antigo na esquina de uma rua deserta. O lugar parecia abandonado, as janelas escuras,
as paredes manchadas pelo tempo. Clara parou, com os olhos desconfiados. Está aqui? Ela perguntou, com uma pitada de ansiedade em sua voz. O homem assentiu e então, com um gesto, abriu a porta para uma passagem pequena e estreita. O interior era quente, um forte contraste com o exterior. O cheiro de sopa quente pairava no ar e as luzes fracas lançavam uma luz suave, quase íntima. Venha, disse ele com uma voz calma, um convite que parecia mais um alívio do que uma obrigação. Clara congelou na entrada, o coração disparado. Por um momento ela se sentiu vulnerável, pronta para perder tudo novamente. Mas ao dar uma última olhada para trás, para a rua escura, para o eco de seus passos, ela percebeu que não havia como voltar atrás. Ela teve que seguir em frente. Talvez este refúgio fosse a sua última oportunidade. Ela deu um passo hesitante para dentro, sentindo imediatamente o calor que a envolvia como um cobertor. O som da porta se fechando atrás dela fez estremecer, mas ela sabia que, pela primeira vez em muito tempo, não estava sozinha. O homem a conduziu por um pequeno corredor e abriu uma porta. Lá dentro, um grupo de pessoas estava sentado ao redor de uma grande mesa de madeira, comendo, rindo, contando histórias. Um velho levantou-se assim que os viu, com um sorriso gentil no rosto. Bem-vindo, disse ele. Estávamos esperando por você. Clara parou na soleira, olhando para aqueles rostos calorosos, esses olhos cheios de compaixão. Pela primeira vez em meses, ela sentiu um lampejo de segurança, como se um pequeno milagre estivesse acontecendo, um lampejo de esperança no meio da escuridão. Mas, ao mesmo tempo, um peso permanecia sobre seus ombros. Ela sabia que essa ajuda era frágil e ainda tinha que lutar. Mas pelo menos esta noite ela encontrou um lugar para respirar. Um lugar onde ela não era invisível. Ela gentilmente colocou o filho numa cadeira perto da mesa e, com um gesto trêmulo, afundou-se numa poltrona, com o coração pesado, mas estranhamente acalmado.